Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Geopolítica do cursinho Dandara. E hoje a gente vai fazer uma aula diferente, a gente vai trabalhar, analisar as questões de humanas do Enem, mais precisamente da prova do ano passado, tá bom? Para que eu estou fazendo isso? Para vocês entenderem a importância, né, das nossas matérias, importância de vocês estudarem. E é muito bom esse exercício de vocês lerem o Enem, porque você entende mais ou menos o jeito de pensar de quem criou as questões do Enem, tá ligado? E é muito bom outra coisa também, você fazer os simulados. É essencial, porque aí você vai saber exatamente o que você sabe e o que você precisa reforçar, o que você precisa aprender. Aí você não vai perder tempo lendo ou estudando uma coisa que você já sabe, tá bom? É muito bom, gente, você testar o seu conhecimento, ou seja, respondam os exercícios, as atividades que os professores mandam vocês fazerem, pedem para vocês fazerem, tá? Essa é a parte mais importante. Não adianta você ficar lendo e decorando se você não sabe se você decorou, se você aprendeu ou não. A única forma de saber se você aprendeu é fazendo o exercício, tá bom, gente? E a gente vai comentar aqui, vou ler e vou comentar mais ou menos para vocês sentirem como que é um Enem, né, meu? E no que você tem que prestar atenção na pergunta, geralmente, tá bom? E entenderem os conceitos trabalhados aí de cada pergunta. Logicamente, o Enem tem essa lógica de eles misturar. Na minha época, né, era diferente o Enem. Você tinha questões de história, tinha questões de geografia, tinha questões de matemática, tudo separado. Eu aprendia tudo separado, cara. E isso é péssimo. Ainda bem que eu consegui me transformar. Já sabia que precisava, a educação precisava se mudar. E ainda bem que ela mudou. Hoje é uma coisa interligada. Então você tem questões de humanas. E aí para lá vai sociologia, vai história, vai geografia, vai todas as questões de humanas. É tudo integrado, tá bom, gente? E, obviamente, tem umas áreas que eu domino mais e tem outras áreas que eu domino menos. Vocês vão perceber aí, mas eu vou tentar me esforçar para que vocês entendam, tá bom? Deixa eu mudar a tela aqui. Pois bem, vamos lá na primeira questão. E a primeira questão já da área de humanas, tá? Por isso que tá lá, questão 46, porque é a primeira questão da área de humanas, tá bom? Antes era literatura e redação. E aí é o seguinte, os caras já começam logo com Nietzsche. Nietzsche é pesado, para quem conhece, véio, é pesado demais. Porém, você não precisa ler a obra inteira do Nietzsche. Você vai ler só o Eterno Retorno. E se você pegar a bibliografia do Enem, aí você vai entender melhor ainda o que você precisa estudar, tá? Com os conceitos de cada autor exatamente que você precisa ir. E às vezes você nem precisa ler o livro do Nietzsche, tá ligado? Você vai lá, pega um resumo na internet sobre uma resenha e ajuda bastante. Lógico, se você tiver tempo e garra, precisa de muita coragem para ler a obra inteira de cada autor, tá ligado? Mas enfim, o conceito que ele trabalha aqui nessa primeira questão é do eterno retorno. E qual é o livro? O livro do Nietzsche que trabalha isso é o livro que chama A Teoria Gaia. Ali ele vai desenvolver bastante sobre a questão do eterno retorno. O que é o eterno retorno? É que a vida se repete. O padrão da vida se repete em todo o universo. Sabe? Ele analisa questões de repetição do universo, dos astros e tal, e aplica na vida e aplica na matéria. Toda matéria segue um padrão, certo? Ou seja, quando você for ler uma coisa, tem o primeiro texto, mas a pergunta mesmo é esse parágrafo aqui, ó, tá bom? É aqui que está a pergunta. E as alternativas, para quem manja, vai ver lá, ó, qualidade de nossa existência pessoal e coletiva. Se você manja Nietzsche,
se você leu a teoria Gaia, você já vai saber que é disso que ele está falando. Porque pessoal e coletiva, né? Se você aqui na questão, ele não fala muito, você não vai conseguir identificar que ele fala do coletivo aqui, nesse texto. Mas você sabe que toda ação pessoal reflete no coletivo e no universo, tá bom? Toda ação do indivíduo reflete num coletivo. Pro Nietzsche isso, tá? Como que você vai eliminar as outras questões? Por exemplo, a B. Ele não está falando de uma saúde espiritual. O Nietzsche ele não tem uma questão espiritual. A questão do Nietzsche, o espírito, ele é material, ele é concreto, sabe? O espírito é a matéria pro Nietzsche. Legitimidade da doutrina pagã. Ele não está falando aqui de religião, né? Paganismo é como os cristãos denominavam as religiões que eles não conheciam, sabe? Mas ele não está falando de transmigração da alma. De novo, aquela coisa, para o Nietzsche a alma é uma coisa material, concreta e que existe no presente. Ele não fala de vida após a morte. Por mais que ele fale de eterno retorno, é um eterno retorno concreto, tá? Não é um outro mundo, um paraíso e nada. Ele não está falando de nada disso. Ele está falando do aqui e do agora. E esse retorno é sempre presente. É muito doido. Por isso que é pesado. Olha lá, veracidade do postulado cosmológico da Ele não está falando do cosmos, tá, gente? Por mais que a nossa... ele fale de padrões do universo, nesse texto aqui, ele não está falando do cosmos do universo, ele está falando da sua atitude individual. Olha lá, ó. Viva de forma... aqui no primeiro parágrafo, ó, viva de forma a ter de desejar reviver. Ele não está falando de nada do universo, ele está falando da sua ação. De como a sua ação influencia no universo, beleza? Não do contrário. Validade de padrões habituais de ação humana. Ele não está falando de um padrão habitual que a gente faz no dia a dia, certo? Ele está falando de uma postura que a gente tem que mudar. Ele não está falando de algo habitual. Ao longo da história, a gente está falando justamente do que a gente tem que mudar, de uma nova forma de ver o mundo. Se você conhece o Nietzsche, tem um outro conceito que ele usa muito bem, que é o do novo homem. O novo homem e super-homem, que não tem nada a ver com a DC Comics, tá bom? Vamos passar aqui. E outra coisa, né? Isso daí é uma questão da área de sociologia, que vocês vão ver, tá? Na matéria de sociologia vocês vão ver muito bem. Às vezes, se a gente arrumar um tempo, se a gente conseguir passar rápido pelas questões lá da minha disciplina exatamente, eu dou uma aula para vocês que eu gosto de dar bastante, que eu relaciono 3 autores que eu gosto muito de sociologia para explicar porque eles falam muito bem sobre o Estado. A gente também tem uma questão que fala sobre o Estado, tá bom? Tem alguns livros e algumas questões que ele fala sobre o Estado. E a minha questão lida mais com o Estado, de como o Estado se relaciona com indivíduos, tá bom? Questão 47. A linguagem é uma grande força de socialização. Ali ele já entrega do que vai falar, certo? Aí já vamos passar para a pergunta, então, para a gente não perder tempo. Óbvio que vocês, na hora de fazer a prova, vão ler tudo devagarinho. Eu vou passar mais rápido para vocês não se cansarem. O texto destaca o entendimento segundo o qual a linguagem, como processo de socialização, constitui-se a partir de uma ligação com o transcendente. Transcendental. Ele não está falando de transcender nada aqui, ó, certo? Ele está falando de novo de algo concreto que se realiza no presente. Relação de interdependência com a cultura. Pode ser, porque a língua é parte da cultura, né? Estruturação de racionalidade científica? Mais ou menos, mas depois a gente vai ver direito, vocês vão eliminar as outras alternativas e vão entender direitinho.
Imposição de caráter econômico. Em nenhum momento aqui ele está falando de economia, você já elimina. Herança de natureza biológica. A língua, gente, não é uma herança biológica. Os indivíduos são formados praticamente de três coisas: o biológico, o psicológico e o carro do ovo que está passando aqui no meu ouvido. Tomara que vocês tenham ouvido. Mas enfim, somos seres individualmente formados por três coisas: o biológico, o psicológico e o social, tá bom? O biológico são as questões químicas de dentro do nosso corpo. O psicológico é como nós reagimos a essa química corporal e ao mundo exterior. E o social é o mundo exterior, como ele influencia a nossa pessoa. Ou seja, a língua é uma herança social. Eu não aprendi ela sozinho. Se você nunca falar com ninguém, dificilmente você aprende a falar, certo? E também não é uma herança, não está no nosso DNA, nossa língua, tá? Nossa língua é uma questão social. Portanto, é uma relação de interdependência com a cultura. A cultura depende do ambiente, tá bom? Dependendo do lugar que você nasceu e dependendo da cultura que você nasceu, você vai ter uma linguagem completamente diferente, tá bom? Também uma questão de sociologia, certo? Que envolve como os indivíduos se relacionam. Questão 48 fala de antropologia. Quer ver? Ó? O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro reuniu historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Aí já entrega mais ou menos a resposta, viu? A pergunta. De acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, que vocês vão ver, acho que foi na última aula, não, na penúltima aula que eu dei, antes da gente começar essa revisão, antes de entrarem os alunos novos, os alunos antigos viram, eu dei uma aula sobre organização política brasileira e eu tratei bastante do período do reinado de Dom Pedro, tá? O referido instituto objetivava construir uma narrativa de nação. Já entregou, que é, ó, o instituto reuniu todas essas pessoas aqui em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Eles queriam, eram os primeiros pensadores, né, o Brasil, basicamente, enquanto Estado, começou a existir quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, tá bom? Isso é uma questão que vocês vão ver em história e também na minha matéria, quando lá na frente, quando eu for falar de organização político brasileira, tá certo? Eu vou tratar um pouco. O Estado brasileiro começou quando a coroa portuguesa chegou, veio para o Brasil. E aí o Brasil se transformou num Estado. Deixou de ser uma colônia, né, de ser um lugar sem regras, para ser um Estado com constituição e tudo mais. E no meio desse caminho, os pensadores brasileiros e as pessoas que pensavam a política, que pensavam na formação do Estado brasileiro, tiveram aí o desafio de começar a pensar o que é o brasileiro, né? Porque como o Brasil, enquanto país, começa a existir só depois, não confunda, gente. Então não quer dizer que não existia nada aqui, não. Existia enquanto um território ocupado, que foi invadido, tá? E tudo isso, mas vocês sabem, mas é bom relembrar. Então tá lá, ó. Construir uma narrativa de nação. Ele não está falando de debater desigualdade social, tá? Nem de combater injustiça colonial. Pulando para a próxima questão. Espero que vocês estejam acompanhando. E, gente, interajam mais.
conosco, viu? Interajam mais conosco, mandem perguntas lá, mandem sugestões do que você acha que pode melhorar a aula, tá bom? Que a gente vai se esforçar para tentar fazer a aula da melhor maneira para vocês. Eu sinto falta de interação e todos os professores também estão sentindo, viu? Falta de interação de vocês, de perguntar as coisas e tal, porque vocês têm que ajudar a gente a ajudar vocês. Para dar conta do movimento histórico do processo de inserção dos povos indígenas em contextos urbanos. Então, uma outra questão de antropologia, tá? Ele está falando aqui da oralidade. Isso é uma questão que você tem que entender a história do ensino de história, a história dessa disciplina, desse campo do conhecimento. Porque os primeiros historiadores, eles não levavam em conta a história oral, as histórias, né, com E. Eles não levavam em conta, eles levavam em conta o que era importante para os primeiros historiadores, documentos e objetos, tá? Porque é meio que, meio que um campo da arqueologia, quando você pega objetos da antiguidade e analisa como que era utilizado, tá? Para que era utilizado. Você entende bastante do funcionamento de uma sociedade a partir dos objetos que ela tinha. E também em documentos históricos. Porém, como fazer com essas sociedades que não tinham domínio da escrita? Elas ficavam relegadas na história, elas ficavam escondidas da história. Por exemplo, os indígenas brasileiros, por mais que tenham a pintura, não diz totalmente, eles não tinham, né, a tradição da escrita com palavras e tal, eles não tinham uma linguagem escrita desenvolvida, eles tinham as pinturas, mas aí não fica faltando, deixa uma lacuna muito grande. Então os historiadores perceberam que as histórias que são passadas oralmente também têm uma grande importância para a gente entender as outras sociedades e as outras organizações, certo? A organização das outras sociedades. Então, a resposta fica fácil você entender assim, ó. Trajetórias de sujeitos distantes das práticas de escrita. Para que serve a história oral? Para a gente entender as sociedades que não continham uma prática de escrita, certo? Também uma dificuldade que todo professor tem, gente, é que quanto mais a gente conhecer vocês, melhor, porque cada um tem a sua forma de entender. Ou seja, cada um precisa de uma explicação diferente. Quando eu não conheço nenhum de vocês, eu vou dar uma explicação generalizada, tá? E aí talvez não alcance todos, mas não se sinta mal por isso. É normal, cada pessoa tem um jeito de aprender. Às vezes a gente não pega uma questão generalizada, às vezes nem foi a minha forma de aprender, mas como eu não conheço pessoalmente cada um de vocês, fica difícil, eu tenho que dar uma explicação generalizada. Portanto, quanto mais vocês interagirem, mais a gente, os professores, vão conhecer cada um de vocês e a gente vai poder explicar de um jeito que cada um entenda, tá bom? Quanto mais eu conhecer vocês, eu vou, com certeza me esforçar pra caramba para explicar do jeito que cada um entende. Hoje a gente tem essa ferramenta, essa possibilidade de falar com cada um. Eu não estou na sala de aula que tem 30 falando ao mesmo tempo. Vocês podem falar cada um comigo sozinhos, tá? E aí eu posso conhecer melhor cada um de vocês e explicar melhor da forma que cada um pode entender, certo? Tem que tomar água, que falar é complicado, tem que molhar a garganta, tá? Passar um óleo nas juntas aí. Pois bem, estamos na questão 50. Essa é uma questão que eu teria
extrema dificuldade. Eu só consegui responder colando, tá? Ou seja, quando vocês encontrarem uma questão muito difícil, gente, não leva para o lado pessoal. Tem questões que são difíceis para todos. Não leva a mal como assim, eu não consegui aprender. Meu, tem questões que são extremamente difíceis mesmo, porque pega aqui um campo de conhecimento que não se encaixa em nenhuma disciplina. Assim, ó, você pega, tá falando de arquitetura, sabe? De como a arquitetura influencia no psicológico de cada pessoa. Porra, isso é um conteúdo muito pesado e muito interligado. Uma privatização do espaço maior do que aquela proporcionada pelo quarto evidencia-se cada vez mais no século XVII e XVIII. Está falando o quê? Que as pessoas, a partir do século XVII e XVIII, precisavam ter cômodos, espaços dentro da sua casa para lugares mais privados, mais privativos. Não só o quarto, eles precisavam de outros ambientes além do quarto, como espaço privativo. A casa, antigamente, né, a arquitetura, e isso você entende também em arqueologia, quando você analisa aí as construções de sociedades antigas, que as casas primeiro eram um único cômodo. Quando você analisa, por exemplo, a sociedade indígena, os nativos, né, cada sociedade nativa das Américas, vocês vão ver que eles vivem, a casa deles é um ambiente coletivo. Sabe, você não tem um ambiente individual, eles têm a vida deles coletiva é muito mais importante do que cada indivíduo. Você pode ver que a casa tem um só cômodo. E o cara faz tudo ali. Lógico que o banheiro não, o banheiro o cara vai lá no mato, longe, né, mano? Só a gente, brancos ocidentais que cagam dentro de casa. Muito doido isso, por mais que a gente tenha um ambiente ali reservado só para isso, a gente faz isso dentro de casa. Voltando à pergunta aqui. Às vezes eu vou longe, hein? A partir do século XVII, a história da casa, que foi se modificando para atender aos novos hábitos dos indivíduos, provocou a ampliação dos recintos. Mais ou menos, ele está falando de novos recintos na casa, né? Não de aumentar os recintos. Iluminação dos corredores, aí é tipo, mano, nada, não tem nem como. Desvalorização da cozinha. Não está falando de cozinha aí, tá bom? Embelezamento dos jardins, ele não está falando onde fica o jardim, né? Fora da casa, ele não está falando dos lados de fora, ele está falando do lado de dentro. Especialização dos aposentos. Lembra aqui, ó, privatização do espaço maior do que aquela proporcionada pelo quarto. Ele está falando que ele precisa de um outro cômodo que ofereça um cantinho privado, talvez um escritório, talvez um outro ambiente onde a pessoa possa ficar sozinho que não seja o quarto. Então é o que isso? Especialização de um cômodo, de um aposento. Ok? Pois bem, eu vou dividir esse vídeo aqui em vários vídeos, senão vai ficar extremamente cansativo. Por exemplo, eu já estou com a garganta seca. Então eu vou cortar aqui, vou dar uns 10 minutos de intervalo para mim e você depois eu vou dividir em aula 1, aula 2, aula 3 e você, se quiser assistir tudo na sequência, fiquem à vontade. Por enquanto eu vou fazer um intervalo para mim aqui. Ok? Tchau.